Entre Vidas e Destinos. Ditado pelo Espírito Shelley de Espíritos Diversos. Psicografado por Eliana Machado Coelho. Sinopse. Estão reunidos, nesta obra Entre Vidas e Destinos, os contos psicografados por Eliana Machado Coelho e que fizeram parte dos livros Veredas da Vida 1 e Veredas da Vida 2, publicados em 1999 e 2000, respectivamente, com tímida tiragem de uma única edição, que não serão mais publicadas. Agora, eles foram ampliados e revisados pela própria espiritualidade a fim de levarem mais clareza e discernimento aos leitores. O intuito dessas histórias é fazer-nos compreender que Deus sempre está presente em todas as situações e nos dispõe de auxílio e apoio. Nosso sofrimento e angústias são temporários e as bênçãos divinas nos trazem alívio e paz, desde que tenhamos fé e façamos a nossa parte com amor e bondade. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 1. Riqueza, João não tem, ele é. Para João, aquele reencarne foi repleto de riquezas terrenas, contudo ele não conseguiu olhar, com os olhos de ver, todos os bens que lhe foram ofertados e sempre reivindicava, com queixas, mais e mais. Com o difícil desencarne, que se deu por um infarto, passou longo tempo longe de aceitar o socorro e, nas trevas da ignorância, não buscou os ensinamentos do Cristo. Cansado, depois de muito tempo, rogou misericórdia e a luz se fez. Após anos de aprendizado, ele solicitou reencarne para resgatar os débitos do passado. E assim foi feito. Novamente, reencarnou em meio à fortuna e muitos bens, com filhos prósperos de inteligência, mas deixou-lhes faltar o elemento básico da afetividade. Deu a eles tudo, menos abraço, carinho, atenção e afago. Enfim, negou seu amor. Era arrogante, insensível, embrutecido com as palavras e mantinha todos distantes de si. Parou de reclamar, mas não agradecia ou abençoava o que possuía. Sempre insatisfeito com aqueles que o rodeavam. Nos diálogos, somente ele falava e sempre se achava com razão. Nunca ouvia ou refletia as considerações alheias. Suas opiniões eram as únicas corretas e, quando as oferecia, impostava na voz uma forma arrogante e grosseira de falar ao mesmo tempo que exibia no rosto fisionomia desdenhosa, entortando a boca e o nariz. Seu ego, seu orgulho, sua vaidade imperavam. Não tinha paciência, criticava tudo e todos. Aliás, João era especialista em críticas. Analisava, examinava e julgava duramente a vida de todos, encontrando supostas soluções, sob muita censura, para com o comportamento e decisões alheias, menos para si mesmo. Pensava que seus feitos, suas realizações sempre eram melhores e perfeitos. Mas sempre vivia incomodado com sentimentos e sensações que não sabia explicar. Desespero e vazio, como fantasmas, assombravam sua mente inquieta e aflita. Devido ao que falava e até dizia ter ouvido, provocou dores, perturbações e discórdia sem saber. Novamente, retornando à pátria espiritual, João se cobrou por tudo que deixou de realizar. Faltou-lhe amor, aceitação, compreensão, tolerância e compaixão. Ao menos, havia parado de reclamar e querer sempre mais do que possuía. Lamentoso, suplicou por cumprir novo reencarne na matéria, mas, desta vez, com dificuldades e prejuízos físicos e materiais, pois estava disposto a se elevar de qualquer jeito. Assim foi feito. Fez questão de ser exemplo vivo de amor, caridade e humildade. Ele não constituiu família e escolheu reencarnar sem muitos recursos. Na espiritualidade, no planejamento reencarnatório, decidiu que viveria só, para valorizar qualquer companhia que tivesse ao seu lado como nunca o fez antes. Por negar-se a fazer carinho nos filhos e entes queridos, no passado, deixando os companheiros amados sem afago e afeto, João solicitou nascer sem uma das mãos, que não lhe fez falta,
pois ofertou contatos amorosos a todos à sua volta, com a única mão que tinha. Também rogou experimentar a deficiência auditiva por não ter emprestado audição às conversas prazerosas ou mesmo às necessidades daqueles que foram colocados aos seus cuidados, por não ouvir o que era importante para sua evolução, não dar ouvidos às considerações que o chamavam para a realidade do crescimento moral e espiritual. Na atual encarnação, devido à sua atenção a tudo o que era dito, a custo de doação, conseguiu confortar-se com a baixa audição proporcionada por um aparelho de surdez. João demonstrou-se humilde aceitando a doação. Não reclamou da vida que levava e encarou, com resignação, as provas que experimentava. Com o passar dos anos, a artrite atacou suas juntas, pois, no passado, negou-se aos abraços e aos beijos dos filhos e dos mais próximos. Inspirado por amigos da espiritualidade, assumiu a tarefa de ser voluntário em um orfanato para acarinhar crianças que precisavam de atenção, ofertando-lhes abraços, beijos, afeto e sua presença amorosa. O que amenizou suas dores foi a atenção oferecida ao sofrimento físico e emocional de muitos. Ocupado, João não tinha tempo para depressão, vazio e queixas. Queixas? De quê? As crianças, os abraços, a atenção, a meiguice e a nobreza daquele trabalho preenchiam sua vida de felicidade e de alegria verdadeira. Chamado à espiritualidade, João observou que o que os encarnados acreditam ser dificuldades e tristeza por meio das necessidades especiais talvez seja o único caminho encontrado para obter paz, evolução espiritual e verdadeira felicidade, quando enfrentados com a resignação. A riqueza material, que teve em outros tempos, enquanto encarnado, endureceu seu coração como o ouro e a prata, firmes e insensíveis. Agora, estava liberto disso tudo. Hoje, desencarnado, João possui imensa luz. É rico e abençoado pelo maravilhoso envolvimento que recebe para os trabalhos que lhe são confiados. Saber abraçar com amor os irmãos do caminho e dispensar calorosa atenção aos que precisam, engrandece o ser. Riqueza, João não tem, ele é. Riquezas, podemos não ter, mas podemos ser. Shelida. 2. O sapateiro divino. Sabemos que a vida, na Terra, proporciona-nos oportunidades maravilhosas e grandes ensinamentos. Muitas vezes, esses ensinamentos se encontram nas passagens mais simples do dia a dia. Nelas, sempre podemos ver Deus. Vejamos o exemplo bem simples deste cotidiano, com sabedoria profunda. Em um bairro da periferia, como outro qualquer, havia diversas lojas, que atendiam os moradores residentes ao derredor. Entre esses estabelecimentos, a sapataria do Sr. José Tavares, conhecido por muitos pela profissão e postura que exigia a paciência de um monge e a habilidade de um artesão. Ao receber um cliente, primeiro ouvia com muita atenção, analisava o defeito do sapato, observando o problema e, com cuidado, dizia o que faria, o prazo que demoraria e o quanto iria custar. José Tavares morava ali há anos. Era muito prestigiado e mantinha sempre a mesma rotina. Destacava-se por ser humilde de coração, bondoso por índole e possuidor de sabedoria indescritível a respeito dos ensinamentos do Mestre Jesus. Certo dia, quando trabalhava tranquilamente, um de seus clientes passou em frente à sapataria e resolveu lhe dar um alô. Era o Sr. Augusto, homem trabalhador, justo, honesto, mas muito rude nas atitudes e enérgico em seus comentários a respeito de tudo. Ao entrar, cumprimentou o sapateiro com grande ostentação. Bom dia. Como vai seu José? Enfatizou o Sr. Augusto. Bom dia. Vou bem, graças a Deus. Respondeu com expressiva calma. Observando o sapateiro, o senhor ficou se questionando, em pensamento. Como um homem poderia ter aquela profissão? Trabalhar com sapatos que calcavam chão sujo, cujos donos nem sempre os usavam com pés limpos, exalavam odores repugnantes,
Como aquilo era possível sem exprimir repulsa? Ainda por cima, aquele homem mantinha-se sempre calmo e executando sua tarefa em paz. Não suportando a curiosidade, o Sr. Augusto, abruptamente e de modo rude, perguntou: Como você não tem nojo ao trabalhar com isso? Como aguenta manusear o utensílio desprezível e mal cheiroso, que as pessoas trazem para consertar? Como não tem repulsa? Que proveito tem uma vida como a sua? Esse trabalho é desprezível. Falou com desdém. Não suportando aguardar o outro refletir, apressou-o para que respondesse logo. Vamos, homem. Diga. O sapateiro ergueu a cabeça e esboçou suave sorriso. Com o olhar brando, disse: Quando realizo meu serviço, penso muito no trabalho de Deus. Foi enigmático. Como pode ser isso? É um absurdo isso que me diz. Tornou o Sr. Augusta com ironia na voz e sarcasmo no sorriso. Veja bem. Prosseguiu o Sr. José com calma e suavidade nas palavras. Em certa etapa da vida, muitas pessoas se acham autossuficientes. Orgulhosas, não dão importância para as leis de Deus, não ligam para o semelhante, não têm humildade ou empatia. Arrogantes, maltratam todos de diversas formas, até quando oferecem um cumprimento como bom dia. São críticas e destrutivas, sejam com comentários desagradáveis, agressões físicas ou verbais, falta de respeito de toda a ordem. Muitas, com o tempo, decaem e passam a levar uma vida mundana, materialista, repleta de luxúria. A maioria torna-se amarga, vazia e as dores na alma chegam sem que saibam o porquê. Com os anos, quando não se corrige, percebe-se sem conteúdo e algo fica faltando em sua vida. Então, chega a desesperança, a falta de amor próprio, a decadência da alma. E Deus? Deus só observa e espera. Talvez, Deus se pergunte: até quando? Até quando vão ficar sem o meu trabalho? Observando o que o outro não entendeu, o sapateiro decidiu explicar melhor. Eu comparo essas pessoas aos sapatos que me trazem para consertar. Os calçados chegam aqui gastos, batidos, furados, feios, mal cheirosos. Em minhas mãos, eu os analiso, observo e verifico que chegaram àquelas condições pelo abuso, falta de cuidado, mau uso. Eles se assemelham às pessoas que, em determinada parte de suas vidas, pelo mau uso de suas qualidades, deterioram-se pelo caminho e precisam de reparos. Com os sapatos, é fácil, prosseguiu. Eu os pego e inicio o reparo. Passo pela navalha afiada, retirando as rebarbas. Lixo, tiro os saltos velhos, coloco na altura que precisam e merecem. Desgasto as asperezas, devolvo o desenho original de fabricação, faço colagem onde precisa. Com todo o meu trabalho, eles vão perdendo o mau cheiro e, se não, eu dou um jeito nisso. Por fim, engraxo, dou polimento e é então que o brilho volta e os sapatos parecem novos, ganham vida, beleza e estão prontos para o uso. Aquele que não busca o sapateiro divino prossegue rasgado e dolorido, disse o Sr. José Tavares agastado e irritado pelo mau aproveitamento de seus atributos, feio sem brilho pelos aborrecimentos trazidos pelo mau humor que o domina, zangado e rude pela falta de compaixão e empatia devido às críticas que sempre faz, às reclamações sem fim. Estamos em um mundo em que é necessário aprender, inclusive, a buscar reparos e revisão para a alma. Consertar nossa forma de falar, de ouvir e de ver as coisas, ainda disse. Quando servo, penso em Deus e observo que todo o trabalho é nobre. Se esse sapateiro divino não quisesse tocar nosso coração por repulsa a tudo o que fazemos, o que seria de nós? Devemos sempre buscar o Pai da vida, fonte criadora de tudo e de todos para prosseguirmos fortes, termos fé e desejo de crescimento em nosso coração. Isso trará polimento, que é luz ao espírito, dando-nos brilho e beleza originais. Após ouvir isso, o Sr. Augusto não disse nada. Ficou pensativo e se foi.
Eric Bernstein. 3. A sucessora. À beira-mar, Sônia sorria e observava os fogos de artifícios brilharem no céu. Segurava a sua taça com champanhe, vestida com seu melhor vestido branco e longo, esnobando sua beleza, posses e status. Tudo era divinamente alegre. Todos se contentavam e festejavam. Era a última noite do ano. Para ela, seria o último dia de felicidade naquela encarnação. Na primeira semana em que seguiu, acreditava sentir, no corpo, ainda, os efeitos das festas de final de ano. Aquela dor de estômago passou quase despercebida, pois guardava a ansiedade de um ano melhor, de novas expectativas, esperanças, alegria e renovação. Porém, antes de terminar o mês, teve de consultar um médico gastroenterologista. As primeiras conclusões foram gastrite e úlceras. Entretanto, havia algo mais que intrigou o especialista. Então, foram realizados exames e mais exames. Maus presságios invadiam os seus sentimentos e, lamentavelmente, as más notícias vieram juntamente com a primeira internação. O que fiz para merecer isso? Que castigo cruel! O que eu estaria pagando? Pensava ela. Os 3 filhos lindos, o marido, a casa e tudo o que possuía eram suas alegrias. Mas, de nada valiam quando se estava tão doente e não podia acompanhá-los, vivê-los como sempre fez. Assim, a revolta assolou sua alma. Deus! Onde está Ele nestes momentos de dor e angústia? Indagava nos pensamentos inquietantes, que causticavam sua alma. Para derrotar-lhe ainda mais, passou a desconfiar da infidelidade de seu esposo. O câncer corroía-lhe por dentro e as agressões silenciosas dos que conviviam com ela, consumiam-lhe o emocional. Os filhos, apesar da pouca idade, passaram a ignorá-la. E alguém sempre justificava dizendo o que crianças procuram por brincadeiras e alegrias. Sabe como é? Sônia só poderia oferecer-lhes dor e sofrimento, angústia e tristeza. Seu mau humor era frequente, insuportável. Não pensava, uma vez sequer, em orar, pedir conforto ao seu coração, bênçãos para a família nem aqueles que cuidavam de sua saúde. Achava-se injustiçada. O esposo, com a desculpa do trabalho incessante, não tinha mais tempo para ela, que se sentia cada dia mais só, pois acreditou que até Deus a havia abandonado. Sentia a morfina a não fazer mais efeito. E ela sofria em todos os sentidos. As horas derradeiras foram difíceis. Não havia nada que se pudesse fazer. Seria bem provável que a fé lhe trouxesse alívio ao seu coração, conforto à sua consciência e paz para sua alma. Saber que a vida continua, além da morte do corpo, sempre traz esperança, tranquilidade, consolo e é disso que mais precisamos em momentos difíceis. Mas não foi assim para ela, que nunca procurou conhecer nada além da vida material, da beleza física e da acomodação financeira. Naquele momento, Sônia teve a certeza de que Deus não existia. Para aqueles que a rodeavam ou acompanhavam seu sofrimento à distância, tudo foi muito rápido. Entretanto, para ela, a angústia e a dor indescritível pareciam não ter fim. Sem que percebesse, desligaram-lhe os aparelhos e disseram: está morta. Peçam para que subam e levem o corpo para o necrotério. Morta. Parem. Esperem. Exigiu Sônia. Mas ninguém a ouviu. Gritou e chorou, porém não adiantou. Pela falta de fé no amparo divino, não notou o envolvimento que lhe trouxe alívio e a fez como que adormecer e perder a noção do tempo. Suas vibrações de revolta e sua descrença não permitiram que a socorressem para lugar especializado, que são outras moradas na casa do pai. Depois de dias, Sônia despertou em sua casa e nada entendeu. Ela se viu sentada em um sofá, entretanto, era como se tudo estivesse diferente. Tentou falar com seus filhos, em vão. Procurou por seu marido, que não lhe pôde notar. Ninguém a via. Chorou e se revoltou.
Ficou inconformada, sem obter solução para aquela situação que lhe pareceu macabra. Sem esperança, saiu para a rua à procura de orientação. Foi pior. Entidades perversas lhe maltratavam, fazendo com que suas feridas abdominais se expusessem. Onde está Deus? Clamava ela. O que fiz para merecer tudo isso? Vagou por muito tempo. Viu aquele que foi seu marido casar-se novamente, outra tomando seu lugar e os filhos crescerem bem e felizes. Eram bem tratados pela madrasta e somente isso a confortava. Mas, o ódio brotava em seus sentimentos e as feridas nunca se curavam, pois não encontrava explicação para o que lhe havia acontecido. Desejava estar junto deles, aproveitando os privilégios que sempre teve e a vida boa. Não imaginava que morrer seria experimentar isso. O instante de seu desencarne era repetitivo em suas lembranças. Que utilidade teria a vida? O que justificava alguém ser rico e outro pobre? Um ter necessidades e outros não? Alguns terem saúde e os demais doentes? O que explicava um morrer novo e outro tão velho? Que Deus era esse que permitia isso e muito mais? Nunca encontrava respostas para essas perguntas, por isso revoltava-se, xingava e brigava com Deus. Seu orgulho era imenso. Jamais orava nem pedia socorro. Com o tempo, ignorando a razão, passou a observar uma vizinha que possuía em torno de si uma luz radiante. Era algo bonito e agradável de se ver e sentir. Sônia sempre a admirou sem saber o motivo. A mulher, de personalidade sensata, calma, de palavras nobres e gestos humildes, passou a chamar imensamente sua atenção. Havia algo muito, muito diferente nela. Certo dia, acreditou ouvir alguém lhe falar. Vá, Sônia. Siga-a. Estranha força dominou e, encorajada, seguiu-a. Chegaram ambas a uma casa simples, onde já havia algumas pessoas. O espírito Sônia acomodou-se e esperou atenta, pois ignorava o que iria acontecer. Na metade da reunião, outro espírito mostrando-se sorridente e com aparência simples, aproximou-se dela e orientou. Venha filha, fale o que é amargura. Tudo o que Sônia reclamava passou a ser repetido por uma das mulheres que participava da reunião. Era uma médium de incorporação. Tudo era feito com fidelidade e respeito. Sônia contou seus problemas, queixou-se de suas dores, narrou suas angústias e pediu socorro, porque estava cansada daquele sofrimento. Chorou. Aquela era um trabalho de socorro e assistência espiritual, mais conhecida, no meio espírita, como sessão de desobsessão. Composta de um dirigente, médiuns de sustentação e médiuns de incorporação, com o objetivo de socorrer espíritos sofridos e desorientados ou, ainda, aqueles que vagam à procura de vingança contra os encarnados, que buscam assistência espiritual por sentirem-se incomodados. Sônia foi atraída para essa sessão por amigos espirituais que não podia ver, devido à vibração cultivada, pela falta de fé em Deus e ausência de pedido de socorro. Ouvindo tudo aquilo através das palavras da médium de incorporação, o dirigente encarnado esclareceu suas novas condições agora no plano espiritual. Disse-lhe que a morte só existe para o corpo físico, pois a vida pertence ao espírito. Explicou-lhe que Deus não erra. Ele é bom e justo para com todos os seus filhos. Fez com que compreendesse que é necessário ter fé, mesmo nos momentos mais difíceis e conturbados, porque existem motivos para tudo que vivemos, mesmo que, no instante, não consigamos entender a razão das dificuldades. No mesmo instante que isso acontecia, tarefeiros invisíveis aos encarnados e também alguns desencarnados, dispensavam em Sônia energias medicamentosas aliviando suas dores e seu sofrimento emocional. Sentiu-se acolhida e amparada. Ela compreendeu que existia algo mais e maior a tudo o que podia ver. Entregando-se ao socorro, foi envolvida e levada a local adequado a fim de se recompor, estudar e aprender. Após um período, desvendou-se para ela que,
num passado distante, por desejar conquistar aquele que, na última encarnação, foi seu marido, Sônia aproximou-se amigavelmente de sua ML e, depois de um tempo de amizade, ofereceu-lhe um veneno arrebatador, que muito fez a vítima sofrer antes do desencarne. Em poucos meses, aproximou-se do viúvo com a desculpa de consolar os filhinhos órfãos e auxiliar nas tarefas do lar. Sem demora, colocou-se como a sucessora da falecida. Casou-se com o viúvo e, na posição de madrasta, maltratou as crianças não se importando com suas necessidades. Ele nunca percebeu. Com isso, ela acreditou viver feliz. Era tudo o que sempre quis. Na última encarnação, casou-se com o mesmo homem que enganou no passado e recebeu os filhos que, antes, negou cuidados. Viveu a vida de falsa felicidade, sem se preocupar em cuidar da alma, voltar-se para Deus e ter o mínimo de fé. Sua experiência foi boa até sentir as dores que, um dia, provocou em outra pessoa. A vítima do passado, que teve a vida roubada pelo envenenamento e se viu arrancada da união com seu marido, amargurando-se pelo desamparo e maus tratos dos filhos, teve reparada a experiência de outrora, quando Sônia morreu. Ela se casou com o viúvo, voltou a cuidar do lar, do esposo e dos filhos que, mesmo sabendo serem de outra união, tratou-os como sendo seus. Sônia compreendeu que podemos enganar, provisoriamente, a muitos, mas, um dia, teremos de experimentar tudo o que provocamos aos outros. Os frutos que colhemos são sempre das sementes que plantamos. Com a convicção de obtermos o perdão das nossas faltas, por meio da reencarnação, da esperança e da fé, precisamos sempre fazer o que é certo. Às vezes, é difícil entender que somente o bem é pago com amor. Pratiquem-o constantemente para ter a certeza disso, o contrário será doloroso. Shelida. 4. Prova de fogo. Por observação, aprendemos que a prática do mal oferece dor física e emocional aos outros. Não é agradável ver o sofrimento alheio e os seres mais adiantados sabem disso. Propostas e ordens absurdas não se cumprem, pois seremos responsáveis por todo e qualquer infortúnio e tormento que causarmos. Ao se preparar para o reencarne, Salete foi informada de que passaria pela difícil prova da queimadura integral de seu corpo no seu próximo desencarne. Em outros tempos, realizou tarefas contrárias à razão e ao bom senso, quando incendiou e matou uma pessoa. Apesar de essa vítima ter cometido arbitrariedades, a consciência de Salete a cobrava arduamente a falta cometida. Na espiritualidade, suportou obsessores, liderados por essa vítima, que lhe acusaram e subjugaram cruelmente enquanto vagou por zonas espirituais inferiores antes de encontrar socorro, compreensão e justificativas para tudo o que experimentava. Tomando ciência de todos os erros cometidos, aprendendo que somos responsáveis por nossas práticas e que precisamos harmonizar o que desarmonizamos, ela buscou aprender e socorrer, ainda na espiritualidade, resgatando boa parte de seus débitos. Orou e buscou ajudar seu principal perseguidor, aquele que queimou ao vivo. Ficou satisfeita com o reencarne dele, pois haveria chances de aprender e evoluir. Mas ainda restava algo para ela. Salete reencarnou em família humilde. Foi a caçula dos 3 filhos de um casal muito simples, que lhe ofereceu princípios, valores e religiosidade. Não conheceu seus avós, pois eles desencarnaram antes de seu nascimento. Tinha muitos tios e primos, com os quais se dava muito bem. Enfrentou muitas dificuldades financeiras para se formar em enfermagem. Amorosa e dedicada, prosseguiu sua vida de modo pacato. Possuía fé inabalável em sua tranquilidade constante, sinônimo de sabedoria, sempre foram comentadas pelos mais próximos, que admiravam seu comportamento conformado, compreensivo e empático diante de todas as circunstâncias, principalmente, as difíceis. Trabalhou como enfermeira particular e em hospitais. Por intuição,
Apaixonou-se por tarefas voluntárias em instituições filantrópicas onde era muito necessária e querida. Sempre estava disposta, quando solicitada. Atuou com paciência, amor e resignação acima de tudo. Ao se casar, Salete descobriu que não poderia ter filhos. Em seu íntimo e pelo que aprendeu nos ensinamentos da doutrina espírita, sabia que harmonizava algo mesmo ignorando o que era. Se ser mãe naturalmente não era possível, é porque poderia fazer algo mais pelos semelhantes. Sua intuição lhe dizia isso. De comum acordo com o marido, que apoiou totalmente, Salete não hesitou e, apesar das críticas e oposições de muitos familiares, adotou uma criança portadora de deficiência mental. Isso não estava em seu planejamento reencarnatório e desconhecia, totalmente, que aquele filho foi um dos seus perseguidores mais cruéis, na espiritualidade. Em tempos remotos, foi ele em quem Salete ateou fogo e matou por não suportar o que havia ocorrido. Com o coração repleto de amor, paciência e compreensão, ela cuidou e amou aquele filho de modo incondicional. Foi preciso se adaptar e se organizar muito para não abandonar o trabalho e algumas de suas tarefas como voluntária. No começo não foi fácil, mas, depois, conseguiu e levava o filho junto, não perdendo as diversas oportunidades de ensiná-lo também. Os anos foram passando e, após o desencarne do amado filho, que já estava com 40 anos, Salete desencarnou dormindo, vítima de parada cardíaca. No plano espiritual, ao despertar, ela sentiu-se feliz e agradecida por estar tão bem. Sem demora, soube que o filho adotivo foi seu perseguidor do passado, por ela ter ocasionado sua morte com fogo. Mas, não só isso. Ele também havia sido seu avô materno. Um homem rude e rigoroso que teve um desencarne difícil. Não aprendeu muito encarnado nem no plano espiritual e precisou retornar ao plano físico com desafios na deficiência mental. Deveria passar por incontáveis necessidades, privações, dores e dificuldades, porém foi adotado por Salete. Uma contribuiu para a vida e existência do outro, desfazendo laços de discórdia e de dor para criarem vínculos de amizade e companheirismo. O filho, em outro estado consciencial, agora emocionado, agradecia seus cuidados e todo o amor recebido. Não só isso, ele também era grato pelos ensinamentos que ela ofereceu quando levava para as tarefas que abraçava, conversando e lhe mostrando a necessidade de amor e resignação. Todos acreditavam que ele não conseguia entender devido à sua deficiência, mas não era verdade. Se não fosse por Salete e seu marido, ele enfrentaria dificuldades e infortúnios desmedidos por não ter um passado honroso e não aprenderia nada do que aprendeu. Arrependido de tê-la perseguido, perdoou-lhe pelo que sofreu e amou como nunca havia amado alguém. Após entender todo o ocorrido, restou uma curiosidade. Salete soube que desencarnou suavemente pela parada cardíaca e não pelas horripilantes chamas de fogo como estava no planejamento. O que teria acontecido? Satisfeito, seu mentor amigo respondeu. Querida irmã, tudo se cumpriu. Você passou pela prova do fogo durante essa última encarnação, mas não percebeu nem reclamou. Estava ocupada demais. Como? Quando? Eu deveria desencarnar nas chamas, insistiu ela, sem entender. Eu estava ciente disso e até solicitei tal sofrimento para aliviar minha consciência e me livrar de perseguidores. Amoroso, seu mentor explicou. Você foi imensamente útil aos irmãos encarnados, muito mais além do que pretendia. Abraçou o trabalho que não havia traçado no planejamento reencarnatório. Atendeu, socorreu, ajudou todos os que lhe pediam apoio. Voluntariou-se de coração, auxiliando com bondade e bom ânimo. Sentia-se bem com isso. Não abandonou o próximo mais próximo, cuidando de seus pais, marido, sogros. Desempenhou, maravilhosamente, a tarefa de mãe verdadeira pelo coração amoroso. Ensinou seu filho de maneira nobre,
acreditando que é um espírito que vive e aprende. Então, foi necessário que queimasse somente o pé com aquela água fervente que derramou nele, quando a alça de uma caneca quebrou, para que o planejamento se cumprisse, pois suas doces mãos, que desempenhavam grandiosas tarefas na área da enfermagem e do amor, não poderiam se ferir, muito menos o seu corpo. Você, Salete, transformou uma prova de fogo em uma lição de amor. Shelida. 5. A paciência. Sempre é necessário muito preparo antes de uma tarefa espiritual ser realizada. Dedicação e empenho são importantes e o tempo é consumido sem que percebamos. Por isso, como tudo na vida, providenciar um trabalho exige planejamento e atenção. Sebastião era um abnegado expositor em palestras doutrinárias espíritas cristãs. Naquele dia, selecionou, separou, estudou, leu e releu, arduamente, livros edificantes que continham ensinamentos sobre paciência e resignação, que auxiliam a evolução e a elevação de toda criatura humana. De posse de seus estudos e anotações, sentiu-se satisfeito e pronto para fazer sua exposição. Horas e horas foram gastas para a tão nobre preparação da palestra daquela noite, que seria em uma casa espírita de considerável tamanho. Era sua primeira exposição naquele grande centro espírita, que provavelmente estaria lotado. Sebastião acreditava que não poderia falhar. O tema sobre paciência e resignação deveria trazer grande reflexão a todos os frequentadores. Ao terminar a tarefa de elaboração da palestra, observou que faltava somente 1h30 para o início. Sobressaltado, Sebastião percebeu que estava muito atrasado. Saiu do quarto, às pressas, procurou pela Emília afoito, gritou: Júlia, coloque rápido o jantar. Estou atrasado. Vamos rápido, mulher. Veja se faz algo mais rápido hoje, vamos. Estou com muita pressa. Pobre Sebastião. Onde estava sua paciência? Devemos sempre aprender, antes, aquilo que desejamos ensinar. Shelida. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 6. Os jovens precisam de Deus. Marcelo era um garoto esperto, inteligente, no ápice da adolescência. Mas, essa é a idade em que a maioria vive repleta de conflitos, pensamentos acelerados, dúvidas, inseguranças. É o período quando os jovens não sabem muito no que nem em quem acreditar. Ignoram o que podem esperar da vida, do futuro e têm muito medo de admitirem isso. Normalmente, o orgulho e a vaidade imperam, pois não querem decepcionar, não desejam mostrar fraqueza ou insegurança e não pedem ajuda. Assumem posturas, falas e atitudes que exibem firmeza, conhecimento e domínio, porém não falam sobre seus verdadeiros sentimentos. Como a maioria dos garotos da sua idade, não possuía nenhuma orientação religiosa e essa ignorância levava-o a zombar daqueles que o tinham. É comum debochar, escarnecer e humilhar aquilo que desconhecemos o valor e a importância. E ele não era diferente. Dias antes, após alguns bullying, Marcelo e seus dois amigos, Oswaldo e Roberto, sentiram-se superiores ao perceberem que a vítima, um garoto da mesma idade, acuou-se triste e chorando. O motivo dessa agressão era o fato de o menino ser evangélico. Os agressores riam, zombavam, ofendiam com imitações, arremedando orações e adorações que acreditavam ser ridiculamente cômicas. O garoto evangélico não negou sua fé e prosseguiu deixando-se ver frequentar a igreja com seus pais e irmãos. Passado um tempo, sem ter a companhia de seus dois melhores amigos, Marcelo se encontrava sentado, nos degraus das escadarias do colégio, com o semblante preocupado. Ruminava os pensamentos sobre seus desafios na escola, sobre suas notas e o que ele julgava ser intolerância de professores, que exigiam dele um comportamento e notas melhores. Também se incomodava com alguns acontecimentos em casa, com a família. Seu desejo era fugir de tudo. Sumir.
desaparecer e livrar-se de tudo o que incomodava. Seu pai, homem privilegiado, tinha ótimo emprego e ganhava muito bem. Sua mãe trabalhava em uma grande organização e dispunha cargo importante. Abastados, viajavam muito, quando em férias. Conheciam todo o mundo e muitos lugares exuberantes. Mas, devido a tanto trabalho para manterem a vida farta e abundante em riquezas terrenas, não sobrava tempo para Marcelo. Ocupavam o garoto com escolas, esportes, equipamentos eletrônicos e tudo o que o menino escolhia. Nos momentos de folga, os pais exerciam atividades como entreterem-se com os amigos, longas conversar ao telefone, happy com os colegas de serviço, jantares, horas no clube, atualizações das redes sociais. Em casa, cansados, tomavam seus drinks e dormiam. Ficavam tranquilos, pois ofereciam ao filho tudo de bom e de melhor. Acreditavam que o garoto encontrava-se bem, afinal, sorria sempre e parecia satisfeito com tudo o que possuía, interagindo e brincando. Às vezes, zangado ou contrariado, mas isso era coisa de adolescente. Iria passar. Quando os pais eram procurados, já havia uma resposta pronta e perfeita. Não se preocupe, filho. Vai dar tudo certo. Você vai conseguir. Faziam-lhe um carinho, davam-lhe um beijo e iam cuidar de outros afazeres. Nunca ouviam. Nunca estavam atentos. Não achavam que um garoto como aquele, que tinha tudo, pudesse ter medo, dúvidas, problemas. Com isso, o vazio, as inseguranças, as incertezas cresciam e se tornavam monstros no âmago de Marcelo. Sua dor e seu medo eram expressos em contrariedades, crises de raiva e agressões verbais ou físicas aos considerados mais fracos ou mesmo a colegas e professores. Era a forma de ele manifestar seu pedido de socorro, pedido de ajuda. Era a maneira de dizer: preciso ser ouvido. Necessito de orientação. Careço de explicações sobre a vida, sobre algo mais profundo, sobre Deus. Naquele dia, sentado nas escadarias da escola, pensava em fugir, desaparecer. Achava-se entediado e nem sabia disso. Ele não compreendia o que sentia nem saberia explicar, com palavras, o que desejava, o que lhe faltava, o que lhe doía. Foi quando 3 garotos mais velhos se juntaram a ele e puxaram assunto. O jovem não os conhecia muito bem. Mas, pela popularidade que usufruíam, admirava-os. De imediato, Marcelo se achou importante por ser procurado por aqueles que se destacavam, que eram influenciadores. Mascarando seus sentimentos sobre o que vivia, sorriu, deu atenção aos jovens e novos amigos. Conversaram. Nos dias que se seguiram, o mesmo ocorreu, mas Oswaldo e Roberto, os 2 amigos de Marcelo, juntaram-se ao grupo e novo círculo de amizade foi se formando rapidamente. Aconteceu que o senhor Anastácio, homem comum, que trabalhava na área da limpeza daquele colégio, ficou observando o que ocorria. Não demorou muito tempo, o senhor Anastácio teve a oportunidade de ver Marcelo sozinho. O adolescente trazia o mesmo olhar preocupado e com um toque de tristeza. Movido por inspirações superiores, que não saberia explicar, o senhor encorajou-se e foi até o jovem, perguntando: tudo bem com você? Eu poderia ajudar em alguma coisa? Quem é você para me ajudar? Indagou Marcelo, olhando de cima a baixo. Não se enxerga não? Sou um homem simples mesmo. Mas não sei cuidar somente da limpeza, tenho experiência de vida, coisa que, muitas vezes, escola não ensina. E é essa minha experiência que me diz que você está com problemas. Qual é, velho? Eu. Com problemas. Gargalhou. Todo jovem tem dificuldades, dúvidas, inseguranças, problemas típicos da idade. Medo do futuro, de não corresponder às expectativas, de fracassar. Às vezes, por medo, não comenta o que sente e, outras vezes, nem sabe explicar o que sente.
Você não sabe nada sobre a minha vida. Tornou em tom agressivo. Mas é claro que sei. Disse com um sorriso simpático. Sei mais do que você imagina. Ah. É? O que sabe sobre mim? Garanto que não sabe nem o meu nome nem o que meus pais fazem. Não preciso conhecer nada disso para saber o que sente. Só de olhar dá para perceber que é um rapazinho de boa linhagem e família rica. Apoiando-se no cabo da vassoura, o senhor Anastácio disse com jeito tranquilo. Mas, sabe, filho, só de olhar para você, já sei que faltam muitos outros recursos na sua vida. Que recursos? Não me falta nada, riu. Falta assim. Falta alguém para ouvir suas inseguranças, responder às suas dúvidas, explicar que a vida sem algo superior, no caso Deus, é dolorosa. Deus não existe, afirmou o garoto convicto. Prove que Deus existe. Se você me disser que Deus não existe, vou dizer que é um péssimo aluno, pois não aprendeu a regra básica em ciência de que do nada não se pode tirar algo. Então, é você quem tem de me provar que Deus não existe. Silêncio. Olha à sua volta. Tudo o que existe foi criado por algo, por uma força inimaginável, imensa e superior a toda a inteligência. Olhe para o céu, veja o sol, a lua, pense nos planetas, nas constelações, nas galáxias. Pense na Terra, nos animais existentes nela, nas árvores, no ar, na água. Tudo é muito organizado e equilibramento para ter sido criado do nada, tirado do nada. O nada nunca deu algo. Essa fonte criadora, essa força criadora de tudo e de todos, damos o nome de Deus. Essa energia infinita que nos sustenta, de onde tiramos coragem, fé, vigor, firmeza, confiança, segurança, damos o nome de Deus. Existem outros que dão outros nomes, não importa. Estamos falando da mesma coisa, da divindade, do Pai da vida, nosso Criador. Por que existimos? Porque Deus nos criou. Somos centelhas dele. Somos seus filhos. Estamos aqui para evoluirmos. Enfrentamos dúvidas, angústias, inseguranças e muito mais para aprendermos a desenvolver o amor. Desenvolver o amor incondicional é uma busca constante. E para que precisamos desenvolver esse tal amor incondicional? Para termos paz. Na paz, o sofrimento não existe. As dúvidas se tornam certezas, as angústias desaparecem, a insegurança se torna fé. Não sei se estou entendendo, senhor Anastácio, disse o Marcelo, mais humilde, com um semblante sem arrogância. É mais ou menos assim. O senhor caminhou 2 passos e, com a vassoura nas mãos, sentou-se no degrau da escada, quase ao lado do adolescente. Com voz calma, disse: Não somos iguais. Cada um é cada um. Daí que nós somos colocados em várias experiências de vida, de acordo com o que precisamos para nossa evolução. Então, conforme a nossa atitude, compreensão, boas ações, nós deixamos de sofrer. É simples e complicado, o senhor sorriu. Tudo o que nos faz sofrer, como por exemplo, um problema, um parente difícil, um colega que nos faz mal. Tudo o que acontece é para nos provar, é para nós termos atitudes boas, nobres e corretas. Nada escapa aos olhos de Deus, pois Ele, que é o Criador de tudo, está em tudo, inclusive, em cada coração. Deus nos ama. Ele ama todos igualmente. Deus não ama a mim mais do que a você. Ele não ama mais a você do que aquele seu colega evangélico. Ei! Já vai pegar no meu pé, vai? Não. Quem sou eu para fazer isso? Só estou explicando. Pense comigo. Para ter competência de criar tudo que existe no universo, tem de ser muito bom, equilibrado, correto e justo. Então, esse ser supremo não ama mais a você do que a mim, porque ele é bom, justo e equilibrado. Ele quer que nós dois, e também todos os seus outros filhos, deixem de sofrer e evoluamos,
encontrando a paz verdadeira e não as alegrias falsas. Daí que, quando eu maltrato você, mais cedo ou mais tarde, eu sofro. Não porque Deus quer, eu sofro por causa da minha consciência que me cobra. Sofro porque minha natureza é boa. E minha natureza é boa porque o cara que me criou é bom, equilibrado, correto, justo. Eu tenho de deixar de ser mau para ser igual ao Pai Criador. O Sr. Anastácio viu o jovem com um olhar perdido, muito reflexivo. Nada é por acaso. Estamos na família certa. Aqueles que nos rodeiam são as pessoas certas. Tudo e todos existem para contribuir com a nossa evolução em busca de paz. Mas, e se, em casa, não encontramos aqueles que nos orientam nem querem nos ouvir? Tá aí uma boa pergunta. O senhor franziu o rosto, mas, em seguida, um relampejo de inspiração o fez responder. É porque, muitas vezes, temos a oportunidade de chamar essas pessoas às suas responsabilidades, à evolução. Como? O jovem quis saber. Já pensou em dizer a eles o que sente? Já pensou em cobrá-los de suas responsabilidades? Já pensou em reclamar a falta de atenção, de orientação, de amor? Não é fácil fazer isso. Mas é possível. É preciso. Sabe, Marcelo? Uma das coisas que precisamos fazer para o nosso bem-estar é buscar o equilíbrio. Nem muito para um lado nem muito para o outro. Isso serve para tudo na vida. Geralmente, as pessoas ou reclamam demais, reclamam excessivamente e se desesperam ou se calam totalmente. Não contam nada sobre os seus sentimentos e emoções. Os dois extremos são prejudiciais. O ideal é falar com calma e paciência procurando explicar, com bondade, o que lhe falta. Não é bom falar a ponto de ser egoísta e só comentar de si, só narrar sobre seus problemas, suas dificuldades, suas dores. Isso é egoísmo. Também não podemos calar e nos mostrarmos inabaláveis, parecendo que nada incomoda. Isso é orgulho. Necessitamos buscar um jeito de demonstrar que existimos, que sentimos, que temos opiniões, dores, alegrias. As pessoas precisam saber o que nos agrada, o que nos preocupa, o que nos magoa. Meus pais são muito ocupados. Problema deles, disse o homem. O garoto riu. Vendo isso, o senhor Anastácio completou. É verdade. O trabalho e seus desafios são problemas deles. Você não. Você não é um problema. Você é o filho. Se seus pais não sabem disso é porque não aprenderam, mas podem descobrir agora. Com calma, com tranquilidade, você pode dizer isso a eles. É necessário que saibam disso, antes que apareçam na sua vida, Marcelo, aqueles que vão ouvi-lo, os que vão lhe dar atenção. Orientações erradas. Cobre dos seus pais atitudes, cobre dos seus pais a presença de Deus na vida de vocês. Cobre deles atenção. Fale. Você poderá falar tudo, sem rebeldia, sem revolta, sem raiva, sem agressividade. Aliás, quanto mais tranquilamente se expressar, mais será ouvido. E se eles não derem atenção? E se rirem de mim? Você é um rapaz inteligente. Muito esperto. Tem condições de buscar o que quiser por meios próprios. O que não pode é manifestar o que falta na sua vida por meio de zombaria, bullying, maldade de qualquer espécie com os outros só para se sentir melhor. Não me sinto melhor quando faço zoeira com alguém. É que não sabia se explicar. Se não se sente melhor, por que faz isso? Não houve resposta. É que sua dor dói tanto que não sabe lidar com ela. Quer que mais alguém sofra o que está sofrendo. Todos que debocham, fazem zombaria, bullying, são intolerantes, são preconceituosos, são críticos, têm uma dor imensa dentro de si e não sabem o que fazer com isso. Quando descobrirem que o amor e a compreensão são os caminhos da paz e do alívio, eles mudarão e vão buscar ajudar. Mas, para chegarem a esse ponto,
É preciso aceitar Deus e entender sua justiça. Compreender que nada é por acaso e tudo o que acontece é para mudarmos a nós mesmos. Breve pausa e orientou. Busque Deus, em vez de colegas suspeitos e questionáveis. Converse com seus pais, antes de conversar com pessoas que inspiram desconfiança. Você não está só na sua dor, na sua angústia, nas suas dúvidas. Você tem Deus. Só precisa saber como chegar até Ele e receber conforto e confiança através da fé. É Deus que falta para os jovens de hoje em dia. Dizendo isso, o Sr. Anastácio se levantou. Quando deu a impressão de se afastar, ouviu de Marcelo. Valeu. Obrigado. Falou baixo e timidamente. Eu que agradeço por me ouvir. Viu o garoto sorrir e se virou para cuidar do seu trabalho. Em casa. Você está ficando bobo. Que história é essa de que está faltando Deus nesta casa? Por acaso Deus é quem põe dinheiro aqui? É Deus quem compra comida e dá a você todo este conforto? Ressaltava o pai, irritado. Mas é que... Sei lá, pai. Marcelo não sabia se explicar. A gente não conversa aí. Conversar? Eu mando mensagem todos os dias para você. Pergunto como foi o seu dia. Dou do bom e do melhor. Não lhe falta nada. O que mais você quer? Que me escute, droga. Que saiba como me sinto. Frescura. Isso que sente é frescura. O homem berrou. O filho virou as costas e foi para o seu quarto. Quando a mãe chegou, ficou sabendo, pelo marido, o que havia acontecido. O que será que deu na cabeça desse menino? Ele tem tudo. Não sabe o que é passar fome nem frio. Não tem qualquer necessidade. O que mais ele quer? Quer se sentir filho, a ML murmurou. O quê? Indagou como se não houvesse entendido. Em tom triste, a mulher decidiu contar. Hoje cedo, uma outra diretora da empresa não foi trabalhar. O motivo foi que seu filho de 15 anos se suicidou. O menino, antes de tirar a própria vida, escreveu uma carta, que foi fotografada antes de a polícia chegar e posta no grupo. Contou estarrecida. Muita gente reclamou da carta deprimente, mas eu li. Li, pensando no Marcelo, pensando no meu menino. O garoto, filho dessa diretora, dizia que tinha medo, dúvidas, angústias. Disse que os amigos não supriam o que ele precisava. Aliás, falou que nem ele sabia do que precisava. Confessou que começou a usar drogas para agradar aos amigos que lhe davam atenção. Além disso, esses novos amigos eram os únicos que lhe davam atenção. Lágrima correu em seu rosto. Reclamou de um vazio, de se sentir inútil, de parecer invisível para os pais que lhe davam tudo. Naquelas linhas, eu vi meu filho, meu Marcelo. Secou as lágrimas com as mãos. Depois prosseguiu. Fiquei me perguntando. Quantas vezes, mesmo tendo tudo, o Marcelo teve nossa presença ao lado, ouvindo com toda a atenção. Quantas vezes sentiu-se inseguro, mas mostrou-se alegre e satisfeito como uma forma de tentar retribuir tudo o que recebeu de material de nós. Quantas perguntas nosso filho não quis fazer, mas teve receio de se sentir ridículo. Quantas vezes experimentou medo, mas se calou para não parecer inferior. E sabe por que de tudo isso? Olhou para o marido. Diante do silêncio, respondeu a própria pergunta. Por falta de afinidade, por falta de aproximação. Nosso filho, assim como o filho da diretora, não se sente próximo de nós. Ele tem medo. Medo de se expressar. Não seja ridícula. Porque ele teria medo de se expressar. Porque ele teria medo de se aproximar. Porque lhe falta Deus. Quem tem Deus, não tem medo e, se acaso tiver, apega-se a Deus e vai com medo mesmo. Nosso filho teve tudo na vida, mas não teve Deus. Não existe nada nem ninguém que possa suprir ou substituir a força que a crença em Deus oferece a uma pessoa. E isso tem de ser demonstrado e ensinado desde o berço,
Mas nós não o fizemos. Eu só entendi isso hoje, quando uma senhora da limpeza disse: se o jovem aprender o caminho para Deus, ele dará outro rumo para a vida. Nossos jovens precisam de Deus. Então, fiquei pensando. Quando foi que ensinamos sobre Deus para o nosso filho? Quando foi que falamos ao Marcelo sobre a importância da vida humana? Quando foi que conversamos sobre princípios e valores para a própria vida? Temos de trabalhar para mantermos esta casa em nosso conforto. Praticamente esbravejou. E quando é que temos de parar para viver a vida de verdade? Tudo que temos de material não vai significar nada quando partirmos deste mundo. Nossos colegas de trabalho, aos quais damos tanta atenção e importância, serão os primeiros a nos abandonar quando precisarmos. Hoje, ninguém parou de trabalhar para apoiar aquela diretora. No máximo, amanhã, alguém da empresa irá ao enterro representando a organização. Depois, ela que fique só com suas dores e seus arrependimentos por não ter tirado um tempo para amar seu filho, pois eles precisam, antes de tudo o que tem de material, de amor e de nossa presença, junto, é claro, da presença de Deus.